O desejo é que vocês possam experimentar hoje e sempre os efeitos benéficos desta realidade que é a ressurreição de Jesus. Na cruz, Jesus demonstrou o seu amor por nós. Na ressurreição, ele demonstra o seu poder. É diferente. Qual você acha que foi mais difícil para Jesus? Morrer ou ressuscitar? Tempo para pensar. A cruz foi, eu diria, muito mais difícil, muito mais complicado. Ali estava o Senhor enfrentando todo o mal, enfrentando todo o inferno, enfrentando o maior de nossos inimigos, a morte. Ele deixou o céu, deixou o bem bom, e ele por compaixão veio para pagar o preço para a nossa redenção. Ele assumiu o nosso lugar, o castigo que nos traz a paz foi posto sobre ele. Portanto, esse momento foi dificílimo, e ele venceu. Ele chegou a suar sangue véspera deste momento de entrega, de sacrifício. Tal era a dificuldade, o desafio, mas ele venceu a morte, pagou um preço tremendo. Ressuscitar para ele foi fácil, está entendendo? Porque ele é Deus. É claro que para nós a perspectiva de sua ressurreição muda tudo, porque se ele só tivesse morrido, tudo teria sido o quê? Em vão. Se não houvesse ressurreição dos mortos, como diz o apóstolo Paulo, nós que esperamos em Cristo seríamos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Por quê? Porque confiamos e acreditamos numa balela, numa mentira, numa farsa. Mas o que faz do cristianismo, o cristianismo, e o que faz dele superior a qualquer religião, é que o nosso Redentor vive. Você pode procurar lá os ossos mortais de Cristo e não vai encontrar. Mas os dos fundadores de outras religiões, você pode encontrar. Mas o de Cristo não. A sua tumba está vazia e ele ressuscitou. E há evidências de que ele realmente tenha ressuscitado, porque seus discípulos, seus seguidores, pagaram com a própria vida. Se eles tivessem sido os responsáveis pela criação disto que seria uma farsa caso Cristo não tivesse ressuscitado, se fosse apenas um golpe publicitário, eles pagariam com a vida, um após outro, e depois centenas deles, milhares deles. Veja que oposição sofreu os apóstolos e a igreja primitiva, mas porque ele vive, porque eles testemunharam o Cristo ressurreto, eles não temeram a morte. Isso é uma das grandes evidências de que eles realmente foram testemunhas do Cristo ressuscitado. Convido você a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 24. A partir do versículo 13, leremos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Eu quero que você guarde bem este versículo.
E principalmente essa frase, as ocorrências desses últimos dias. Por quê? Porque esta mensagem em especial se destina àqueles que são abalados pelas ocorrências da vida. Aqueles que chegam a perder a esperança por causa do que lhes acontece, por causa das circunstâncias ao seu redor, que chega ao ponto do abatimento, da desesperança por causa das ocorrências dos últimos dias. Seguindo, versículo 19, ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou ele para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Uma coisa boa é que a Páscoa então tem a sexta e o domingo. A sexta e o domingo. A Páscoa é composta de dois grandes momentos. A sexta, onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por nós foi sacrificado. Mas a Páscoa não termina com um velório. A Páscoa não termina em prantos. Ela termina com uma festa. A festa da ressurreição. A vida venceu a morte, o bem venceu o mal. A luz dissipou as trevas, a alegria expulsou a tristeza. Deus pôs nos nossos lábios um novo cântico, um cântico de alegria, de vitória, no lugar de pranto, no lugar de choro, no lugar onde havia desespero, onde havia angústia, onde havia temor. Houve grande confiança, houve grande esperança, houve vida, vida tomou conta. E por ocasião já do nascimento de Jesus, se dizia que a luz veio ao mundo, e as trevas não puderam
prevalecer contra a luz. Elas tentaram através do sofrimento, através da morte, através da injustiça, elas tentaram de tudo para sufocar a Cristo. Mas as trevas não prevaleceram. A sexta-feira foi tenebrosa. A sexta-feira teve um céu que se escureceu de nuvens, trovões, relâmpagos, um horror foi a sexta-feira. Mas a história não termina por aí. A manhã daquele domingo foi uma manhã radiante de luz. E já de madrugada, uma boa notícia, Ele ressuscitou. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor. O amor venceu o ódio, temos esperança. Mas o que a gente já de cara observa é que os discípulos, esses dois, eles estão ainda baqueados pela notícia da morte de Jesus, pelo sofrimento, pela cruz. Por quê? Porque eles tinham uma expectativa. Eles tinham uma expectativa de que Cristo viria. Há dias atrás, no começo daquela semana atrás, o que tivemos foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aquele que é conhecido como Domingo de Ramos, quando Cristo é aclamado, recebido pelo povo com grande entusiasmo. Havia uma expectativa, porque viam nele o Messias, o rei tão esperado. E o que um judeu esperava do Messias é que ele trouxesse uma libertação política, estabelecesse um reino político e trouxesse como que uma hegemonia. Vencesse Cristo como rei de Israel, os seus adversários, o Império Romano e toda a opressão, estabelecesse um reino terreno aqui. Era essa a expectativa deles, mas de repente, com essa expectativa, começa essa semana alvissareira, mas passam-se os dias e o que se vê é Cristo sendo preso, Cristo sendo torturado, Cristo sendo moído, Cristo sendo morto, e foi sepultado. E da sexta até domingo são 3 dias. O sábado foi longo, um sábado cinzento, um sábado difícil, de espera, de dúvidas, de perguntas. O que está acontecendo? O que se passou? Por que ele morreu? Parece que ele havia dito e nos garantido que ressuscitaria ao 3º dia, e eles esperaram 3 dias. Repare que esses 2 discípulos esperaram e já é tarde daquele domingo. Quando você observa bem e faz a leitura e acompanha, você observa o seguinte, que já é tardinha quando eles desistem de esperar. Mas eles já tinham recebido a notícia. Só que a notícia da ressurreição de Jesus veio por boca de mulheres, que naquela sociedade machista, preconceituosa, a palavra de uma mulher, o testemunho de uma mulher não contava, não valia. Era uma sociedade muito ruim, maldosa com as mulheres. Eles diziam, provavelmente elas foram ao sepulcro, constataram que estava vazio, não sabemos porquê, mas elas ficaram entusiasmadas por ver o sepulcro vazio e tiveram alucinação, alguma visão. Talvez isso seja uma projeção do seu grande desejo, do seu grande anelo de ter o Cristo ressurreto. É algo psicológico. São mulheres, afinal. Não creram no testemunho delas. Esses 2 em particular sequer se deram ao trabalho de ir até onde Jesus tinha sido sepultado. Porque sabemos que eles também testificam. Alguns de nós, homens, também foram lá para checar. Então, não foram eles a checar. Pedro, sabemos, esteve entre esses. João também. Eles foram lá e voltaram com o seguinte relatório. Realmente aconteceu como disseram as mulheres neste ponto em particular. Que ponto é esse? Fomos lá e vimos que a pedra do sepulcro estava removida e nada encontramos do corpo de Cristo ali. Mas você sabe qual foi a conclusão de Pedro e João? Não vimos.
Portanto, possivelmente as mulheres tiveram alguma visão, alguma coisa assim. Ele não ressuscitou. Eles não creram no testemunho das mulheres. Nem Pedro e João, tendo ido ao sepulcro e vendo o vazio, creram. Isso já ensina alguma coisa a respeito dos discípulos, que não era apenas Tomé o incrédulo, o cético, né? Porque a gente joga todas as pedras em cima de Tomé. Veja que Cleopas, que Pedro, que João e que os demais discípulos também só creram quando viram. Eles eram pessoas bem parecidas conosco. Tem gente que fica pensando que era uma comunidade de fanáticos, de gente assim, tipo Maria vai com as outras, de gente que era facilmente enganada, levada pelas emoções. Que isso? Eles eram até mesmo céticos. Olha o Tomé, ainda com testemunho de todos, ele ainda dizia. Já todo mundo tinha visto, todo mundo já tinha até comido com Jesus. Conversado, comido, presenciado, visto que ele estava ressuscitado de carne e osso, não era uma visão, não era um fantasma. E eles disseram, Tomé, ele ressuscitou, e Tomé disse, se eu não vi, se eu não tocar, de modo algum crerei. Esse eu só estou falando para você do grupo dos 12, como era difícil a barra em termos. Não é gente crédula que acredita em tudo. Não era. Mas pode saber que não era. Não era gente bobinha, sabe, facilmente manipulada. Não era. Eles não eram dessa espécie de gente ingênua. Chegavam até o ponto de serem céticos. Mas eles vão vir, vão tocar e vão crer. Esses dois estão assim, desiludidos. Veja, eles tinham o testemunho das Escrituras Sagradas. Não creram, não deram bola. As Escrituras do Antigo Testamento. Eles tinham o testemunho dos discursos, do ensino de Jesus. Não deram confiança. Eles tinham depoimento das mulheres. Não acreditaram. E mesmo o próprio depoimento dos discípulos, constatando que o túmulo estava vazio, mesmo assim, o que eles fizeram? Pernas para que te quero. Voltaram para a sua aldeia, 12 quilômetros de distância de Jerusalém, caminhando a pé, cabisbaixos, moribundos, sem esperança, estão como que deprimidos, estão como que angustiados, aflitos, perplexos, incrédulos. Eles estão dando as costas para a comunidade da fé, eles estão dando as costas para a igreja, para Cristo, para a promessa, para aquele sonho. Eles estão encarando tudo isso como uma utopia. Que bom se fosse verdade, mas não foi. Era como se para eles tivesse caído a ficha. Tudo aquilo não passou de um sonho lindo, mas vamos cair na real. Eles estão de costas para Jerusalém, para a igreja, para a promessa, para Cristo. Vamos voltar à nossa velha vida. Para eles, 3 dias, se você observar bem, como eles dizem, quando Jesus se aproxima deles, começa a conversar, eles contam para Jesus e dizem assim, já é este o 3º dia e nada, bulufas, nada de ressurreição. Já é, olha a expressão, já é o 3º dia, o final dele, e nada. Por isso eles estão desiludidos. 3 dias é muita coisa. Eu fico pensando que eles viviam numa época em que não tinha internet, não tinha carro, não tinha avião, não tinha os meios de comunicação, de locomoção tão rápidos como os da atualidade, e já achavam 3 dias muita coisa, não é? Imagina nós hoje, nos dias de hoje, a gente que
se cansa logo do modelo de celular ou de computador, que logo em um ano já fica ultrapassado, já vem um novo modelo. A gente quer alguma coisa sempre mais rápida, que responda mais rapidamente. Até os eletrodomésticos já estão super equipados. Então perceba que nós que vivemos hoje em dia, no século que a gente pode denominar o século da ansiedade, o século da pressa, onde a gente não gosta de esperar. Como é que nós nos sentiríamos no lugar deles, visto estarmos rodeados de tanta pressa, de tanta ansiedade? Se eles já encaravam 3 dias como muita coisa e já motivo de desistir, de abandonar o barco. Bom, eu vou colocar para vocês 3 razões por que é que Jesus se apresentou. Não é dito ali que Jesus, ao se aproximar deles, veio como que disfarçado. Não, você não vai ver isso. Jesus se apresentou como sempre foi, com a sua voz de sempre, com o seu jeito de sempre, com a sua face de sempre. Se apresentou para eles e há uma incógnita que muitas vezes perturba os cristãos. Como foi que eles não enxergaram? Enxergaram, eles enxergaram. Por que é que eles não reconheceram a Cristo? Eu vou colocar 3 razões básicas. Por que é que eles não reconheceram? A primeira razão tem a ver com tristeza. Tristeza. Alguém aqui já conheceu uma pessoa deprimida? Já presenciou? Não é raro, é muito comum hoje em dia você ter amigos, pessoas que passam por isso que a gente chama de uma profunda tristeza, uma profunda desesperança, depressão. Como o fundo do poço da alma que alguém pode chegar. A depressão. É uma coisa terrível. Quando você tem amigos, parentes nessa situação, e tenta ajudar essa pessoa, conversa com ela, tenta animá-la, você percebe que você está esbarrando numa muralha terrível. E qual é a muralha? Que essa pessoa não se anima por nada que você diz. E você começa a elogiá-la porque ela se autodeprecia. Uma pessoa deprimida olha para o seu passado e quase vomita. Olha para si mesmo e não vê nada de bom. Ela tudo despreza em si mesmo, na sua história, e não vale nada em si. E ela não tem ânimo para nada, ela não acredita em si, não acredita no seu futuro, não acredita no seu presente, e maldiz o seu passado, a sua história, os seus dons, os seus talentos. Uma pessoa que está deprimida chega a esse ponto. E aí você chega para ela e você percebe a realidade, porque você não está doente, você percebe, você não está mentindo para ela, você está dizendo, mas você tem tanto talento, mas você já fez o bem, você já tem, olha quantas coisas você já realizou, o seu valor aqui, o seu valor ali, você aponta essas coisas. E ela não acredita em nada do que você diz. Ela diz, você diz isso porque você é uma pessoa boa, que me quer bem. Você está tentando me encorajar, me estimular. Isso é fruto da tua bondade. Ela não se convence. Os seus olhos estão tapados para a realidade. Ela só enxerga aquilo que ela consegue enxergar, digamos. Ela não consegue enxergar tudo. Então, a tristeza profunda, a desesperança, a depressão, fecham os olhos, fecham os ouvidos das pessoas. Bom, eu não vou me alongar muito nisso, mas eu poderia dizer com facilidade, nós seres humanos temos mais tendência para a depressão do que para o entusiasmo, normalmente. Mais tendência para acreditar numa notícia ruim do que para acreditar numa notícia boa. Vem uma notícia boa, você fala, não acredito, me belisca. Uma ruim você já, né? Por que notícia ruim espalha rápido? Perceba a Bolsa de Valores. Economistas ou algum boato no mercado negativo e a Bolsa despenca, sem a menor verificação. Por quê? Porque a tendência de todos é, apressadamente, acreditar, dar crédito para uma má notícia. Uma boa notícia não tem esse efeito tão poderoso. As pessoas sempre ficam mais com o pé atrás em relação a uma boa notícia do que com a má. Veja os discípulos, eles tinham a má notícia, Jesus morreu.
E não botaram isso em dúvida jamais. Jesus morreu, ponto pacífico. Eles receberam a notícia, Jesus ressuscitou, conforme havia prometido, conforme dizem as Escrituras do Antigo Testamento. E eles acreditaram? Não acreditaram. Porque notícia boa é bom demais para ser verdade, é bom demais para ser verdade, é bom demais para ser verdade. Pensando em crianças, para não falar de adultos, vamos falar só das crianças. Vou salvar a pele dos adultos agora. Assiste um filme de terror, uma criança, e ela já fica impactada com aquilo, e começa a ver fantasmas, e começa a ficar encafifada, e aquilo passa a ser um terror sobre ela. Estou falando de mim mesmo quando criança. Se tinha uma criança besta, medrosa, era eu. O irmão mais velho, de 4, o mais velho, e o único besta era eu. Meus irmãos menores diziam: apaga essa luz, seu bestão. Um deles está ali, ó. Quem é que vai conseguir dormir com essa luz acesa? Eu, ai meu Deus, estou vendo coisas. Um medo pavoroso. Dormia com o olho aberto, outro fechado. Uma mente imaginativa. Por quê? Porque eu dava crédito para a existência e para a força do mal, para as forças ocultas desse planeta. Uma fé. E uma vez um pastor foi me visitar. Isso era um problema que eu levei até os 13 anos de idade. Sem brincadeira nenhuma. Sem medo de errar. Dormindo com a luz acesa, gastando uma energia doida. Não era para... Outra coisa a não ser para me sentir um pouco mais seguro, com medo, porque achava que os bichos só vêm no escuro, né? São 3. É uma coisa de louco. Mas, bom, daqui a pouco eu estou me tratando aqui, eu vou me colocar aqui no divã e vou... Gente, o pastor chegou para me visitar. E aí eu contei um pouco da história, era com 13 anos de idade. Pastor Douglas, era o pastor lá de Cidade Ademar. Ele veio me visitar, e eu contei meu drama, minha mãe, já tem morado, temos feito de tudo, mas não resolve o problema desse menino. Aí o que aconteceu? O pastor Douglas falou assim, começou a conversar comigo, fazer pergunta. Então, quer dizer que você acredita que nesses fantasmas, demônios, nessas coisas todas que estão vindo aí para te atormentar e tal? Eu falei, tal. Suspeito que sim, acho que é isso mesmo, tal. Você está botando muita fé nessas coisas. E aí ele perguntou para mim uma coisa tão simples. Ele falou, você acredita em Deus? Eu respondi, sim, eu ia à igreja, acreditava muito em Deus. Muito mesmo? Talvez não tanto quanto eu acreditava nos demônios, nos fantasmas. Está entendendo? Ele falou, porque se você acredita em Deus, e você ora, e você pede a proteção divina, por que você não confia nele? Quem é maior, Deus ou o diabo, Deus ou os demônios, Deus ou os fantasmas, Deus ou qualquer outra coisa? É Deus. Era tão simples isso. Então por que você não bota fé nele? Porque nós, como seres humanos, temos mais inclinação para acreditar no mal, numa má notícia, de estarmos alguma força cósmica conspirando contra nós, do que nos entregarmos de corpo e alma aos cuidados do Senhor e dizer, bota minha cabeça no travesseiro e durmo, porque só o Senhor me faz repousar em segurança, né? Dificuldade de acreditar, de descansar em Deus. Bom, vamos mais adiante. A outra razão, além da tristeza, então, praticamente eu já entrei nela, né? Já invadi a incredulidade. A incredulidade, gente. Por causa da incredulidade. Veja o que Jesus diz. Ó nécios e tardos de coração. Tardos. Na linguagem nordestina seria leso mesmo. Né? Olezeira. Tardos, lesos. Vagarosos para acreditar, para se apropriar da palavra dos profetas, da palavra do Cristo. Que dificuldade de acreditar. E principalmente por causa das últimas ocorrências. Veja que nossa fé é provada
na realidade da vida. Na realidade da vida. Pedro vê Jesus caminhando sobre as águas. Primeiro, notamos que Pedro e os demais discípulos acreditavam em fantasmas, ficam com medo. É um fantasma, não é? Então não era só eu que acreditava em fantasma. Eles tinham medo de fantasma, na sua ignorância. Eu não estou dizendo que fantasma não exista, mas eu nunca vi, só tinha medo. E às vezes a gente vê por causa do medo, não é? Está entendendo? O medo faz a gente ver coisas. Mexi a cortina, eu já imaginava alguma coisa, alguma ação do mal ali. É só a gente ficar sozinho numa casa que a gente começa a ouvir coisas. Coisas que acontecem todas as noites, sabe? Mas que quando a gente está cercado de amigos e de parentes, que coragem, essas coisas são naturais, são normais. Quando estamos sozinhos, essas coisas tomam uma proporção, uma dimensão diferenciada. Eu sei que tem gente corajosa aqui, mas eu quase apostaria que, estando você sozinho, numa noite com bastante vento, e alguns barulhos estranhos acontecendo, talvez você fique um pouco ressabiado, no mínimo encucado. Vamos checar para ver se não é assaltante, se não é não sei o quê, se não é... Bom, ser humano, é da natureza humana. E o que eu vejo que Pedro, ao ver Jesus, constatando que era ele se enche de uma coragem, de uma fé. Ele diz: Jesus, se é o Senhor, então eu quero ir com o Senhor. Me convide, me mande ter com o Senhor, eu quero ter essa experiência de andar com o Senhor sobre as águas. Tamanha era a fé de Pedro. Quem é que vai pedir um negócio desse? Só alguém que tem muita fé, não é mesmo? E ele pediu, e Jesus então disse: então venha, ande. E ele saiu daquele barco e começou a andar. Mas as ocorrências dos últimos instantes, dos instantes seguintes, levaram Pedro a fraquejar em sua fé. Ele notou o barulho, o vento, as ondas, a água. Ele lembrou da lei de Newton e ele falou: não dá para continuar. Ele começou a afundar. A incredulidade tem muito a ver com as ocorrências. Esses homens são aqueles que estão impactados por uma série de ocorrências que abalaram a sua fé, a sua esperança. Eu diria que ser abalado ainda não é o fim. Eu lembro das palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, onde ele diz: abalados, mas não destruídos. O ruim é quando você é abalado e a sua fé não é apenas abalada, mas é também destruída. Eu acho que as ocorrências que nos cercam podem sim dar uma sacudida na nossa fé, mas nós como cristãos não podemos permitir que nossa fé seja destruída. Podemos ser abalados. Eu diria que num ringue de boxe, numa batalha espiritual contra o mal, contra as ocorrências, que muitas vezes são golpes fortíssimos. Um cruzado de esquerda, um direto de direita. Podemos ir a knockdown. Quem entende um pouco de boxe sabe do que eu estou falando. Você pode até ter uma queda, você pode ser abalado, mas um cristão não vai a nocaute. Abalado, mas não destruído. Abalado, mas não destruído. Esses discípulos estavam como que abalados, estavam como que prostrados até no solo, mas eles não chegaram à contagem do 10. Antes disso, Jesus veio ao seu encontro. E que maravilha que ele veio, e que ele vem buscar, e que ele vem socorrer, estendeu a sua mão e ajudou. Mas a incredulidade é um problema. Mas o Cristo veio e começou a expor para eles as Escrituras Sagradas. A fé vem pelo ouvir e ouvir
a palavra de Deus. Você quer fé? Abra as Escrituras, peça para o Espírito te iluminar, para você entender, para abrir os seus olhos, para você compreender. Irmãos, não faltava para eles luz, a luz estava ali, o Cristo em pessoa estava ali, não faltava luz. Às vezes a gente tem a luz, às vezes a gente tem o Cristo do nosso lado. O problema não é falta de luz, o problema é falta de visão. A nossa visão que está embotada, e muitas vezes pela incredulidade, pela frustração, pela desilusão, pela tristeza, pela desesperança. Mas Cristo expôs, e diz ali o texto, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, versículo 27. Eles foram então despertados, eles começaram a ter o seu coração aquecido à medida que a palavra era exposta. Veja só, eles tinham os olhos fechados para enxergar. Quero até contar um episódio mais sobre esse negócio dos olhos fechados, da incredulidade, como ela atrapalha. Eu sei que isso eu devia ter dito antes, estou voltando lá porque eu acho interessante. Adolescente, recebi a notícia da morte de um conhecido, não um amigo muito chegado, conhecido do bairro. E fiquei até triste, então João morreu. Poxa, foi assassinado. Falei, caramba, na porta da padaria o João morreu. E eu pensava se tratasse de um determinado João. Só que, jogando bola na rua, muito tempo depois, quem é que passa? O João falecido. Mas eu estava seguro de que o João tinha morrido. Se o João morreu, não pode ser o João, concorda? Eu recebi a informação de fonte segura, gente. Eu não podia duvidar. Foi o primo do João que me contou que ele tinha morrido. Eu vi o João. Fiquei assustado. Era a cara do João, o jeito do João, o tamanho do João, o jeito de andar do João. Eu jogando bola até perdi o lance. É o João. Passou a criatura, fiquei encafifado. E aí perguntei para alguém, mas não parece o João que morreu? Que João que morreu? Aquele é o João. É aquele. Então, quem é que morreu? Era o primo lá do Tadeu. Era um outro João. Não tinha nada a ver com aquele, era um grandão, o João grandão que tinha morrido. Mas eu tinha ficado com a impressão, com a certeza de que o João estava morto. E quando eu vi o João, eu dei uma explicação razoável para... É um sósia, é alguém muito parecido, mas não é. Está entendendo que quando você está com a incredulidade, você explica de alguma outra forma a questão? Incredulidade é isso. Bom, mas irmãos, Jesus veio, eles tinham os olhos embotados, mas agora vão ter os olhos abertos, por causa do partir do pão, por causa da presença do Cristo que expõe as Escrituras. A presença do Cristo, as Escrituras sagradas e a comunhão, o partir do pão, foram reveladores, mudou o quadro, sarou aqueles homens. Veja, o coração deles estava abatido, agora fica aquecido. Não nos ardia o coração? Coração desanimado, frio, morto estava o coração desses homens. Agora ficou em chamas, em brasas de ânimo, de vida. Os olhos cerrados para enxergar. Agora eles reconheceram, eles viram. A luz sempre esteve ali diante deles, eles não podiam identificá-la por causa dos seus olhos, por causa da sua visão, que agora foi aberta. Irmãos, quanta coisa já está nas Escrituras e nós às vezes não entendemos bem. Como é importante entender, o entendimento deles foi aberto. Olhos abertos, entendimento aberto, coração aberto, aquecido. E os seus pés? E os seus pés que caminhavam na direção da anticonversão. Se a gente, é verdade que quando a gente encontra Cristo, a gente se converte a Cristo e volta as costas para as coisas passageiras, mundanas, malignas, e nos convertemos e vamos para Cristo. A atitude deles era de desconversão. Eles tinham voltado as costas para Cristo e estavam voltando para tudo que era velho e antigo. Para pensar. E seus pés caminhavam vagarosamente,
Porque quando você está deprimido, você não tem para onde ir, você sabe? Então não tem pressa para quê? Vagarosamente, na direção contrária. Agora os seus pés também são sarados, porque tendo a revelação, os olhos abertos, a mente aberta, o coração aquecido, eles têm também uma mudança, uma reconversão, como um reavivamento. Foram reavivados nesse caminho que era um caminho de desilusão, de desesperança. O ânimo encheu seus corações, tendo eles reconhecido Cristo já desaparece. E eu imagino que naquela mesa foi o seguinte: quando eles viram partir do pão, um olhou para o outro e falou: é ele! E quando voltaram já não era mais ele, porque ele já tinha cumprido o seu papel. Eles vão encontrá-lo posteriormente já em Jerusalém. Jesus vai andar mais rápido que eles. E eles andam rápido agora, tarde da noite. Lembra? Senhor, fica conosco, já é tarde, o sol já está se pondo. E eles ficaram e conversaram, tiveram a ceia. Agora já é noite. E eles tinham caminhado 12 quilômetros numa direção até Emaús. E eles falam: 12 quilômetros, pernas para que te quero agora, para retornar para Jerusalém, para retornar para a igreja, para retornar para a comunhão dos irmãos, para retornar onde está lá Pedro, onde está lá João, onde está lá Tiago, onde está Maria, para retornar para esta comunhão e para dar boa notícia para eles. A sua boca, que tinha murmúrio, que tinha lamentação, que tinha choro, palavras negativas, pensávamos, havia, se foi, se acabou. Agora essa boca vai proclamar a ressurreição do Senhor, a vida. Os pés mudaram, e são pés ligeiros, são pés ágeis para o caminho da verdade. Sua boca agora tem um novo cântico, tem uma proclamação, tem um evangelho para ser proclamado. E eles chegam cansados a Jerusalém, mas cheios de ânimo. Foram 24 quilômetros e eles estão lá, animados. E quando eles pensam que vão dar boa notícia, tem uma notícia ainda melhor. Olha, Pedro já viu pessoalmente o Senhor também. Eles dizem: nós também já vimos pessoalmente. E quando eles estão, Pedro viu, nós vimos, o Senhor se apresenta para eles ali. E todo mundo contempla. Esse nosso Senhor Jesus Cristo não apareceu poucas vezes. Ele ficou 40 dias se apresentando, falando com eles, depois de ressurreto. E subiu aos céus diante da vista de 500 pessoas. Por isso foi que o cristianismo teve esta força, meus irmãos, para enfrentar toda a oposição do maligno, toda a fúria do imperador, queimados em arenas, pelos leões comidos. E eles diziam: Nero, você pode calar a nossa boca, mas não pode calar a nossa mensagem. Essa mensagem chega até nós hoje. Ele ressuscitou, vale a pena, creia, anima o teu coração. Jesus já tinha ressuscitado e eles estavam tristes. Jesus já tinha se apresentado às mulheres e eles não criam. E como é que está você hoje, o seu ânimo? Mas as ocorrências dos últimos dias para você podem ser piores do que para mim. Talvez para mim pode ser pior do que para uma outra pessoa. Mas as ocorrências desses últimos dias costumam trazer tanto transtorno para nós. Mas, irmão, saiba de uma coisa: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tenha fé em Deus, alimenta a tua fé no Senhor, na palavra. Ele é vivo, Ele não te abandona. Até quando a gente pensa em desistir dele, Ele ainda está lá atrás da gente, não é? Que coisa maravilhosa, confia nele. Ele está indo atrás de você. Ele é a luz. Ele é a luz que você tem. Você tem a luz da palavra, você tem a luz dessa pregação, você tem a luz do Espírito, você tem a luz de toda uma história da igreja, você tem muita luz. Agora, é bom que os seus olhos estejam abertos, que o seu coração fique aquecido, o entendimento também possa compreender todas as verdades, a sua boca possa proclamar o Evangelho, seus pés possam andar no caminho certo. Essa mensagem para você, para a sua vida, em especial para aqueles que às vezes estão enfrentando momentos difíceis, que provam a sua fé. Sabe, assim como o fogo prova o ferro, as tentações e provações da vida provam
a vida do justo. Vença pela fé, firme-se em Deus, Deus te dá vitória.